O Timão e seus títulos. Torcida Antônio Petkov, 2009. Acrílica sobre tela. O nosso glorioso Corinthians, em seus 100 anos de história, já conquistou mais de 150 títulos no futebol profissional, entre nacionais e internacionais. Precisamente 159 títulos na época que eles escreveram, foi 2010. Para um corintiano é impossível dizer qual o título é o mais importante, todos são. Há, contudo, a possibilidade de separar os mais emocionantes, que marcaram corações corintianos. O livro Top 10 Timão, de André Martinez, fez isso e citou os maiores títulos como sendo título do quarto centenário de São Paulo em 1954, bicampeonato paulista em 1982-83, época da democracia corintiana, o campeonato paulista de 1988, os campeonatos brasileiros de 1990, 98, 99 e 2005, as Copas do Brasil de 95 e 2002, o Rio-São Paulo em 2002, o primeiro título com a presença do grande Dr. Sócrates, o Paulista em 1979, os Campeonatos Paulistas de 1995 e 97, o inesquecível Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Mas há muitos outros. Podemos citar aqui a importantíssima conquista do Campeonato Paulista de 2009, de forma invicta, e a Copa do Brasil de 2009 com o Ronaldo e companhia. De lá pra cá teve vários outros, né? Teve Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, Recopa. Então, eu vou... Como eles estão mais recentes, eu vou citar só os que estão no livro. Mas de verdade é uma injustiça com o torcedor querer determinar o principal título que ele carrega em seu coração. Por isso mesmo, os títulos do nosso glorioso Timão estão relacionados em seguida. Alguns campeonatos, os mais importantes em nossa avaliação, são descritos com datas, escalação, resultado e ainda, conforme o caso, com alguns comentários. Campeonatos internacionais, o Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Nacionais, Campeonato Brasileiro em 1990, 98, 99 e 2005. Copa do Brasil em 95, 2002 e 2009. Supercopa do Brasil em 91. Interestaduais, Torneio Rio-São Paulo 1950, 53, 54, 66 e 2002. Lembrando que esse Rio-São Paulo de 2002 ele era meio que o paulista daquele ano. Eles meio que fizeram um cambalacho lá de juntar o Campeonato Carioca com o Paulista e a gente ganhou. Estaduais, Campeonato Paulista em 1914, 16, 22, 23, 24, 1928, 29 e 30, 1937, 38, 39, 1941, 1951 e 52, 1954, 1977, 1979, 1982, 83, 1988, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 e 2009. A Taça Baylor do Tricampeonato Paulista em 1922, 23 e 24. Taça Doutor Washington Luiz do Tricampeonato Paulista em 1928, 29 e 30. Taça Liga Paulista do Tricampeonato em 1937, 38 e 39. Torneios. É o Carranza 96 a Brasil. É o Corinthians Esplêndido superou ao Betis. É o público se entregou ao melhor juego paulista. Bernardo e Carioca acabaram bailando la samba. Reprodução do Diário de Cádiz, de 1996, exaltando o Corinthians, campeão do troféu Ramon de Carranza daquele ano. Torneios internacionais. Copa Presidente Marcos Pérez Jimenez, Pequena Taça do Mundo, Venezuela 1953. Torneio Internacional Charles Miller, Brasil 1955. Ou seja, se a gente for contar torneios internacionais como mundiais, a gente já vai ter 2. Copa do Atlântico 1956. Essa aqui tem um pormenor que é interessante. O Corinthians ganhou o primeiro jogo da final em Buenos Aires contra o Boca. E o Boca simplesmente não viajou para o jogo aqui no Brasil. Então acabou tendo um WO no último jogo. Mas como o Corinthians já tinha ganho o primeiro, então a gente faturou esse título. Essa Copa do Atlântico era um protótipo da Libertadores. Ou seja, se a gente for considerar, a gente ganhou a Libertadores antes dela existir. Copa Cidade de Turim, Itália 1966. Torneio Costa del Sol, Espanha 1969. Tem vídeo no canal sobre ele. Troféu Apollo 5, Estados Unidos 1969.
Copa São Paulo, Brasil 1975. Torneio Feira de Hidalgo, México 1981. Copa das Nações, Estados Unidos em 1985. Primeiro torneio internacional de verão, Cidade de Santos, Brasil 1986. Segundo torneio internacional de verão, Cidade de Santos, Brasil 1987. Eu não, não tô lembrando agora. Eu sei que X é 10, L é 50 e 2 é 2. Pois seria 62, eu acho. Troféu Ramon de Carranza, Espanha 1996. Interestaduais. Taça Supremacia, Torneio Quinela de Ouro em 1942. Torneio de Brasília 1958. Pentagonal do Recife 1965. Triangular de Goiânia 1967. Torneio do Povo 1971. Taça Cidade de Porto Alegre 1983. Estaduais. Torneio Início do Campeonato Paulista em 1919, 20, 21, 1929, 1936, 1938, 1941, 1944, 1955. Lembrando, pessoal, que esse torneio início, ele curiosamente tinha jogos de 10 minutos. Todo mundo jogava num dia só, todos contra todos. E se você não fizesse gol naqueles 10 minutos, era contado cartões amarelos ou vermelhos e escanteios. Quem tivesse menos cartões e mais escanteios ganhava aquele jogo. Taça Cidade de São Paulo, 1922. Taça Cidade de São Paulo, 1942-43, 1947-48 e 1952. Taça Cidade de São Paulo, 1978. Taça Competência, 1922, 23 e 24. Taça Baylor, em 1922, 23 e 24. Troféu Fazanello, 1938. Taça Henrique Mundel, Festival do São Paulo Futebol Clube. Essa aqui é a famosa Taça das Barricas. O jogo das Barricas é aquele em que o recém-criado, que há toda uma confusão sobre isso, se o São Paulo foi criado em 1930 ou 1935. Independentemente disso, ele faliu uma primeira vez como São Paulo da Floresta, e depois, para não falir de novo como São Paulo Futebol Clube, aí eles fizeram um torneio doido lá para ver se juntava algum dinheiro, porque torcida eles não têm, nem apoio popular. Então, quem que foi o campeão desse título? Foi o Corinthians, se eu não me engano, em cima da Portuguesa. E por que barricas? Porque eles colocaram algumas barricas lá pro pessoal jogar donativos, jogar moeda, jogar dinheiro, pra ver se os caras conseguiam se manter. Porque assim, torcida eles nunca tiveram. Sempre foram um time artificial. Enquanto paulistano, enquanto São Paulo da Floresta, enquanto São Paulo Futebol Clube. E esse ano provavelmente eles não aguentam, certo? Então vamos ficar na torcida aí pros nossos compatriotas tricolores se darem muito mal esse ano. Taça Prefeitura Municipal de São Paulo, 1953. Torneio das Missões, Taça Tibiriçá, 1953. Taça Charles Miller, 1954 e 1958. Taça dos Invictos, tem vídeo também no canal, 1956 e 57 e 1990. Torneio de classificação no Campeonato Paulista, 1957. Taça São Paulo, 1962. Taça Piratininga, 1968. Torneio Laudo Natel, 1973. Taça Governador do Estado, 1977. Copa Bandeirantes, 1994. Taças e troféus internacionais. Taça Città di Firenze, ao Empório Toscano, Sudan Ovais e Professor Caputo, 1929. Também tem vídeo sobre esses torneios que tinham nome de marcas. Ao Empório Toscano, Sudão Ovais era uma marca de cigarro. Então, assim, naquela época em que ainda não havia patrocínio nas camisas, as empresas, no caso, patrocinavam taças. Então, a empresa quer fazer propaganda em determinada região. Ela ia e lançava um desafio aos times daquela região. Quem ganhasse levava a taça. E o Corinthians tem inúmeras dessas taças. Nacionais, taça mais querida do Brasil, em 1955. Essa é uma taça diferenciada porque ela foi feita por votação. Então, o Corinthians ganhou em primeiro, Flamengo em segundo, São Paulo em terceiro, Santos em quarto e, se não me engano, Palmeiras em quinto.
Troféu Osmar Santos, 2005. Interestaduais, Charles de la Victoire e Taça Vada, 1928. Essa aqui é a taça da inauguração do Parque São Jorge. Ela foi ofertada pelo América do Rio ao Corinthians, que convidou eles para essa taça, quer dizer, para essa inauguração. E aí eles bolaram essa taça e a gente ganhou, apesar do jogo ter sido 2-2, né? Mas enfim, é questão de honraria mesmo. Taça PA em 1930, é a famosa campeão dos campeões. Taça Aliança da Bahia, 1936. Taça Prefeitura de Salvador, em 1936. Taça Linha Circular, 1938. Taça Campeões Rio-São Paulo, de 1941. Estaduais, Taça Beneficência Espanhola. Essa também é considerada título de campeão dos campeões. O Corinthians estava fora da disputa do Campeonato Paulista pelas duas ligas naquele ano, por uma questão de um estratagema que foi feito para prejudicar o Corinthians. O Corinthians não disputou naquele ano, mas ele disputou de inúmeros amistosos. Então, quando ao final dos dois campeonatos, da LPF e da APA, o Corinthians foi convidado, porque assim, eles sabiam que torcida eles não tinham. Na verdade, quem tem torcida é o Corinthians. Os outros meio que ficam amuados porque não tem. E aí o Corinthians foi convidado para enfrentar os dois campeões. O campeão da LPF e o campeão da PA. E o Corinthians ganhou dos dois. E tem vídeo também no canal sobre isso. Então o próprio povo da época começou a chamá-lo de campeão dos campeões. Então assim, quando a gente ouve no hino, campeão dos campeões não é força de expressão, não é arrogância nem nada, petulância nenhuma. Isso daí é uma conquista que nós tivemos, se não uma, duas vezes. E foi, no caso, 3 vezes, né? Porque assim, eu não sei se em 16 foi da mesma forma que em 15. Mas em 15, o Corinthians foi campeão sem ter disputado aqueles campeonatos oficiais. Em 16 ele já estava disputando normalmente, então eu acho que não contou do mesmo jeito. Eu não sei direito qual foi a dinâmica da disputa em 1916. E essa Beneficência Espanhola é um hospital, né? Acho que nem tem mais. Que estava em estado falimentar, enfim. Aí eles estavam precisando de recursos e aí chamaram o Corinthians para fazer essa disputa que o Corinthians tinha torcida para levar, né? Taça Cronistas Esportivos, 1916. Taça oferecida pelo Dr. Alcântara Machado, 1916. Alcântara Machado, vale lembrar que ele foi presidente honorário do Corinthians. Taça oferecida pelo Sr. Celinho Ambrósio, 1917. Taça Amilcar Barbuí, em 1919. Taça União Brasil, em 1919. Taça 47, em 1919. Taça Neco, em 1920. Taça Doutor Arnaldo Vieira de Carvalho, em 1920. Taça Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, em 1920. Taça Ida, em 1921. Taça Antártica, em 1921. Taça Ao Preço Fixo, em 1921. Taça Sacadura Cabral e Gago Coutinho, que é, no caso, 2 aviadores que fizeram a primeira travessia de Portugal para o Brasil de avião. E eles foram recebidos em glória aqui no Brasil e tal, e aí inventaram essa taça para homenageá-los. E o Corinthians ganhou do Palestra, não lembro agora se foi 4-2, mas foi alguma coisa assim. Bom, acho que foram 2 taças então em homenagem a eles. Uma taça com o nome deles, Taça Sacadura Cabral e Gago Coutinho. E no mesmo ano que foi feita essa viagem, Taça Cântara Portugália. Essa daqui sim que a gente ganhou do Palestra. Essa de cima aqui eu não vou me recordar se foi a mesma. Taça Joalheria Castro, 1925. Taça Guido Giacominelli, 1925. Guido Giacominelli também foi presidente do Corinthians. E técnico. Ele começou como técnico e depois virou presidente. Também tem vídeo sobre eles no canal. Taça Agência Ford, 1925. Taça Studebaker, 1925. Taça Lacta, 1926. Taça Centenário do Uruguai, 1926. Taça Guaraná Espumante, 1926. Taça Francisco Rei, 1926. Taça APA, em 1926. Taça Cântara Portugália, de 1922.
Taça de Calles, ou de Cages, 1926. Taça Elixir de Cabo Verde Composto, 1926. Taça Adamastor, 1926. Taça Fábrica de Gelo Vila Matias, 1927. Taça Sarmento Beires, 1927. Taça Ribeiro de Barros, 1927. Taça Tipografia Carvalho, 1927. Taça O Comerciário, 1927. Taça Almirante Souza e Silva, 1929. Troféu Washington Luiz, 1930. Taça Ministro do Chile, 1928 e 1931. Troféu Liga Paulista, 1939. Taça Duque de Caxias, em 1941. Taça Manuel Domingos Correia, 1942. Eu posso estar enganado, mas acredito que esse foi o cara que brigou com o Neto, com o Neco. O Neco teve um desafeto, se eu não me engano, é esse aqui. E aí ele virou diretor do Corinthians, enfim. E o Neco não se batia com ele. Troféu Bandeirante, 1954, que é o troféu do... que fica lá no Parque São Jorge, no tempo lá, ele fica na parte de fora, é o troféu do quarto centenário. Ou seja, tiveram duas taças, uma taça mesmo e uma escultura, que é o troféu Bandeirante. Troféu Lourenço Fló Júnior, 1962, também foi presidente do Corinthians. Taça da Solidariedade, 1994. Títulos honoríficos: Galo da Várzea, 1910 e 1913. Campeão do Centenário, 1922. Campeão dos Campeões do Brasil, em 1929. E como eu comentei, ele foi campeão dos Campeões Paulista, em 1915. Tricampeão paulista. Campeão honorário do Brasil. Torneio Rio-São Paulo em 1950, Fita Azul do Futebol Brasileiro em 1952, campeão internacional dos Invictos em 1954, campeão dos Centenários em 1922 e 1954, campeão paulista do século XX, e os destaques vão para os campeonatos daqui de baixo, peraí. Troféu do Mundial FIFA de 2000. Deixa eu só fazer um pequeno adendo, o Corinthians também foi campeão da abolição em 1988, algumas pessoas não contam isso como um centenário, mas é um centenário também, que... A escravidão foi abolida em 1888. Em 1988 a gente estava comemorando, no caso, o centenário da abolição. E foi daí que surgiu o Festa na Favela. Tinha um jogo Corinthians e Palmeiras. Tava 1-0 pro Palmeiras. E quando saiu o gol do Palmeiras, a torcida deles começou a cantar é choro na senzala. Aí a gente fez um gol, empatou e aí a gente começou a gritar é festa na favela. Então assim, esse quê de fascismo, esse quê de racismo, esse quê de supremacista, branco, italiano que seja, enfim. Que para muitos o italiano é o negro da Europa, mas eles se acham bastante. Enfim, essa questão que os seres humanos têm de ficar se achando uns melhores que os outros, principalmente por questão de dinheiro, por questão de classe. Então, assim, se a gente for ver e analisar todos esses movimentos fascistas, nazistas, enfim, eles são movimentos de distinção social. De tipo assim, olha, eu tenho uma autoestima tão baixa, mas eu preciso me achar superior aos outros, o que eu faço? Ah, seja racista, seja fascista, seja homofóbico, seja tudo o que você quiser. Dessa forma você vai se sentir maior do que os outros, melhor do que os outros. Sendo que na verdade todo mundo é igual, vai todo mundo pra um caixão e todo mundo, ninguém sabe porque tá aqui, ninguém sabe pra onde vai. Então vamos parar com essa putaria. Enfim, primeiro Mundial de Clubes da FIFA, 2000. O Corinthians é o primeiro campeão mundial em campeonato disputado com a chancela da FIFA. Ou seja, quem não gostar, reclama lá. Antes se considerava um título mundial a vitória da Copa Intercontinental, disputada em Tóquio, a famosa Toyotão. A final aconteceu no dia 14 de janeiro, no Maracanã, Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama. O jogo terminou empatado em 0-0 e a decisão foi para os pênaltis, 4-3 para o Timão. Só fazendo um breve release, como eu comentei num vídeo, até me enganei no outro vídeo aí, eu vou retificar, eu fiz uma errata no vídeo em questão, mas aqui eu vou refazer. Havia fase de grupos, 3 jogos, e a final um jogo só. Esse campeonato ele foi disputado no Rio e em São Paulo, tendo os estádios do Maracanã e o estádio do Morumbi como sedes. Então o Corinthians, quando estava na primeira fase, jogou no Morumbi e na final ele foi para o Maracanã.
E por que que aconteceu dessa maneira? Fase de grupos você sabe como funciona, só passa um. Nesse caso, nesse ano só passava um, porque não fazia sentido fazer passar dois. Então, o Corinthians teve, só que no grupo do Corinthians tinha um campeão continental asiático, que era o Raja Casablanca, o outro que era o campeão africano, o Al-Ahly. Al-Ahly ou Al-Hilal, eu não vou lembrar agora, mas acho que é o Al-Ahly. E o outro era simplesmente nada mais nada menos que o Real Madrid, campeão europeu de 98. Então, assim, se numa chave que tem 3 campeões continentais e um campeão nacional, o campeão nacional fica em primeiro e vai pra final e ganha de um campeão continental, que era o Vasco, ainda tem gente que quer tirar sarro? Sério mesmo? Sério mesmo? Tipo assim, eu cresci ouvindo merda sobre esse título. E quanto mais eu descubro sobre ele, mais eu acho ele foda, mais eu acho ele incrível, incontestável, mas eu acho ele, assim, todo mundo que sabe ler, sabe que tem um regulamento, no regulamento não tá dizendo que, olha, só o campeão da Libertadores pode ser campeão mundial, principalmente porque o Corinthians foi o primeiro campeão nacional do país sede a ser convidado para um mundial de clubes. Depois dele tiveram vários, ninguém nunca reclamou de nenhum. O fato de o único campeão nacional do país sede disputando contra vários campeões continentais e é o campeão nacional do país sede, que é o campeão mundial, é honra, é glória. Quem não gosta, morde as costas. O campeonato começou em 5 de janeiro. Até a final, o Timão disputou 3 partidas, ganhando 2 e empatando uma contra o Real Madrid. Que a gente virou o jogo, mas tomou um gol no final do Anelka. Ficou 2 gols do Anelka e 2 gols do Edilson. Que além dos gols, meteu uma bola no meio das pernas do Carimbo. A primeira foi contra o Raja Casablanca, deu 2-0 para o Coringão. A segunda disputada dia 7 contra o poderoso Real Madrid, empate em 2-2. Aí o Corinthians precisava ganhar a terceira por 2-0. E foi o que aconteceu. Al Nassr, na verdade. Não era nem Al Ahly nem Al Hilal, é Al Nassr. É que é tudo Al, a gente se confunde. A terceira partida dia 10 foi contra o Al Nassr, 2-0 para o Corinthians. Ou seja, o que o Corinthians precisava fazer, ele fez. Ele não foi pra final porque é bonito, porque é legal, porque é bacana, porque é carismático, porque é estiloso. O Corinthians foi pra lá com méritos. Quem não sabe entender isso vai... Olha, eu não quero rebaixar o canal, mas tem hora que dá raiva, cara. Esse assunto me dá muita raiva porque, assim, é uma glória que nenhum time tem. Nenhum time tem. A gente fala que tem um time na Europa lá que foi o Atlético de Madrid, ele foi campeão sem ser campeão europeu. Ele foi campeão do Intercontinental sem ser campeão europeu. Mas ele foi convidado. Ele, no caso, foi convidado porque o time que ia disputar. Inclusive, teve um time aí de 3 cores aqui do estado de São Paulo que ganhou do vice. Ele não ganhou do campeão europeu. Ele ganhou do vice, porque o campeão europeu tava andando pro Toyotão. Porque, assim, o Toyotão não tinha validade. Ele não tinha chancela da FIFA. E é quem queria. Não era um mundial de fato. Assim, tentar colocar o Intercontinental antigo com o Mundial pós 2000 é ridículo. Porque assim, só em 2000 o Corinthians jogou o mesmo número de partidas que o São Paulo FC Futebol Clube jogou nos 3 que disputou. Uma em 92, uma em 93 e 2 em 2005. Só em 2000 o Corinthians jogou 4 vezes. Então assim, querem colocar no mesmo balaio? Vamos ser sensato, vamos ser coerente. Odeio clubismo. Na final contra o Vasco da Gama, entraram em campo Dida, Índio, Adilson, Fábio Luciano e Kleber. Rincon, Vampeta, Gilmar, Marcelinho Carioca e Ricardinho. Edu, Edilson, Fernando Baiano e Luizão. O lance que garantiu a vitória do Timão foi o pênalti perdido por Edmundo. Valeu, sem mundo. Técnico Oswaldo de Oliveira. O juiz da partida foi Dick Hole, da Holanda. O ganhador da bola de ouro, o Adidas, considerando o melhor atacante do Mundial, foi Edilson. Não gostou, chora na FIFA, turma. Campeonato Brasileiro de 1990. Título importantíssimo para o Corinthians, pois após ter conquistado 20 vezes o Campeonato Paulista e 4 vezes o torneio Rio-São Paulo, faltava o título nacional. A final do campeonato foi disputada em 2 jogos contra o São Paulo. Nos 2, o Coringão venceu por 1-0.
O segundo jogo aconteceu em 16 de dezembro. Foi no estádio do Morumbi, em São Paulo. O Timão jogou com Ronaldo, Giba, Marcelo, Djan, Guinei e Jacenir, Márcio, Wilson Mano e Neto, substituído por Ezequiel, Fabinho, Tupanzinho e Mauro, substituído por Paulo Sérgio. Técnico Nelson Batista. O árbitro foi Edmundo Lima Filho. Marcando 9 gols, Neto foi o artilheiro do Timão. Tupanzinho foi quem marcou o gol do título. Para ele, e sem dúvida para muitos corintianos, foi o jogo que mexeu com a sua vida. Até porque foi este o primeiro campeonato brasileiro conquistado pelo Corinthians. Troféu de campeão brasileiro de 1990. Esqueci de ler aqui. Campeão mundial Corinthians 0, Vasco 0. Pênalti 4-3. 14 de 1 de 2000. Inclusive é hoje, né? 14 do 1. Só que hoje estamos em 2025. Estádio do Maracanã. 14 de 1 de 2000. 17 horas. E 8 horas da noite. Então tinha 2 jogos. Finais. Vocês leram aqui, ó, FIFA Club World Cup. Ou no caso aqui, Championship. FIFA Club World Championship. Ou seja, olha aqui que tá escrito na taça FIFA. Sabe ler? FIFA Club World Championship. E o que quer dizer isso? Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Quem é a FIFA? É a entidade máxima do esporte. A gente não pediu para um ourives ir lá e fazer um troféu para nós escrito FIFA Club World Cup. Não, a gente ganhou essa taça do presidente da FIFA. Certo? Então quando forem falar do Corinthians, lave a boca. Certo? Campeonato Brasileiro de 1998. Um campeonato que começou o Timão dando show, conquistando logo a liderança. Mas claro, a fase sofredora apareceu contra o Grêmio nas quartas de final, num sistema de playoff, onde teria que disputar uma melhor de 3 partidas em cada fase. Meu Deus, o Campeonato Brasileiro antes era muito confuso. O Grêmio, levando a melhor, foi para o terceiro jogo com vantagem, podendo empatar, mas deu Timão, 1-0. A semifinal contra o Santos também foi dura. O Corinthians perdeu o primeiro jogo por 2-1 na Vila Belmiro. O segundo ganhou por 2-0 no Pacaembu. Tchau, Santos. E o terceiro também. No Pacaembu deu empate, 1-1. O Corinthians, por ter feito a melhor campanha na primeira fase, chegou à final do campeonato, fase igualmente disputada em 3 jogos. No primeiro deu empate, Corinthians 2-2 contra o Cruzeiro no Mineirão. O segundo jogo, no Morumbi, novo empate, 1-1. A finalíssima de novo no Morumbi, dia 23 de dezembro. O primeiro tempo termina empatado. No segundo, entra Dinei. Dele foi o passe para Edilson marcar o primeiro, aos 25 minutos. Os corintianos fazem a festa no Morumbi. Aos 36 minutos de novo, Dinei faz a bela jogada, cruzando para Marcelinho cabecear. Cabeceia e faz 2-0 para o Timão. Pelo Corinthians entraram em campo nesse jogo Ney, Índio, Batata, substituído por Cris, Gamarra e Silvinho. Vampeta, Rincon e Ricardinho, substituído por Amaral. E Marcelinho Carioca. Mirandinha, substituído por Dinei e Edilson. Técnico Vanderlei Luxemburgo. O jogo foi apitado por Carlos Eugênio Simon. O artilheiro do Timão foi Marcelinho com 19 gols, mas o grande herói foi sem dúvidas o craque Dinei. Sobre os jogos das finais, Dinei disse: "Eu sou corintiano e fui campeão brasileiro em 90 e 98. Na fase final de 98 eu era um reserva, iluminado, já que deu passe para 4 gols e fiz o meu. Entrava em campo e sabia que viraria o jogo. O Luxemburgo acreditava nisso, os companheiros também. E isso... Peraí, deixa eu só ler essa parte aqui. Corinthians 2, Cruzeiro 0 em 98, campeão brasileiro. Bola utilizada no jogo do título do brasileiro de 1998. Depoimento no site www.todopoderizotimão.com/p_títulos_bras_98. Os companheiros também, e isso me dava muita confiança. No primeiro jogo eu entrei, fiz uma boa jogada pela esquerda e cruzei na medida para Marcelinho diminuir. Depois empatei o jogo. No segundo dei mais um passe. No terceiro percebi um espaço entre o Marcelo e o João Carlos. Caprichei, toquei e o Edilson fez. Depois cruzei na cabeça de Marcelinho que fez 2-0, foi batata. Campeonato Brasileiro de 1999. Foram 22 participantes e do dia 24 de julho a 22 de dezembro muita emoção rolou junto com a bola. O campeonato de 1999 abriu a possibilidade do Timão ser bicampeão brasileiro.
consecutiva. E o nosso Corinthians não deixou por menos. Começou com força total e terminou a primeira fase em primeiro. Após 5 derrotas, 2 empates e 14 vitórias. Na primeira partida da final, em Belo Horizonte, no dia 12 de dezembro, estádio do Mineirão, o Corinthians perde para o Atlético Mineiro 3-2. Na segunda partida, deu timão 2-0. Aconteceu no dia 19 de dezembro, em São Paulo, no Morumbi. O terceiro jogo dava a vantagem do empate ao Corinthians, e o Corinthians jogou com o regulamento, empatando por 0-0. Esse jogo do dia 22 de dezembro, a partida foi dura, emocionante. Marcelinho fez boas cobranças de falta, com bola na trave e tudo, mas não marcou. O Atlético pressionou. O coração corintiano e as boas defesas de Dida mostraram que aguentava a pressão. Timão bicampeão. Tem um adendo também sobre a questão do Mundial de 2000. Os classificados, vamos dizer assim, ou os convidados, enfim, foram concernentes ao ano de 1998. É confuso mesmo, esse foi um campeonato que a FIFA não fez com seus melhores estrategistas, mas assim, eles convidaram o pessoal de 98, ou seja, o Corinthians foi campeão em 98 e 99, o único campeão a disputar o Mundial de 2000, ainda sendo campeão, era o Corinthians, que foi bicampeão, foi em 98 e 99, todos os outros eram concernentes apenas a 98. O Corinthians era o único que ninguém podia falar nada da sua presença nesse campeonato. Mas o pessoal fala, por quê? Porque ninguém liga pro time dos caras. Os caras ligam mais pro nosso time do que pro deles próprios. Então não se deixem levar por conversinha furada. Pelo Corinthians tivemos Dida, Índio, João Carlos, Márcio Costa e Kleber, Gilmar, Edu, Vampeta, Marco Senna, Rincon e Ricardinho, Marcelinho Carioca, Dinei e Edilson. Técnico Oswaldo de Oliveira. O árbitro dessa partida final foi Carlos Eugênio Simon. Luizão marcou 21 gols no campeonato, tornando-se o artilheiro do Timão. Além do título, evidente, o mais emocionante nesse campeonato foi o primeiro jogo do Timão contra o São Paulo no dia 28 de novembro. Um jogo muito emocionante, um jogo que consagrou de vez de Dida, colocando-o definitivamente na galeria dos grandes jogadores do clube. Nesse jogo, Dida defendeu 2 pênaltis e os 2 chutados por Raí. Marcelinho ergue o troféu do título brasileiro de 1999. Campeonato Brasileiro de 2005. Esse também a turma polemiza pra caramba, porque assim, o pessoal acha que campeonato de pontos corridos se resolve com um pênalti. Não se resolve assim. O campeonato de pontos corridos, como o nome já diz, ele começa... Enfim, esse ano vai começar em janeiro e vai até dezembro. Só pra gente ter uma noção de que assim, não tem uma final. Não existe uma final. São 38 rodadas. E a partir do momento em que você começa ajudando o Internacional lá na primeira, na terceira, na 6ª rodada, na 7ª. Tem estatísticas sobre isso, gente. O Corinthians foi ajudado em 2005? Bom, a gente pode considerar realmente aquele pênalti no Tinga questionável. Mas o campeonato não foi decidido aí. Uma que teve a questão dos jogos que voltaram. Enfim, teve um monte de coisas que assim, a turma fala sobre máfia do apito naquela época. Como que você faz uma máfia do apito com um juiz só? Hoje em dia é muito mais fácil a gente falar sobre máfia do apito. Porque, pô, é casa de aposta nas camisas, é casa de apostas patrocinando nas televisão, é casa de aposta no estádio, é casa de aposta não sei aonde. Cara, se tem... E outra, uma coisa que parece que o pessoal se faz de doido, se faz de louco. Casas de aposta, elas lucram prejudicando o favorito. Elas lucram aí. Então, assim, esse papo de que a casa de aposta vai favorecer pro favorito, o Corinthians era o favorito naquele ano. Não é assim que funciona. A casa de apostas, ela lucra exorbitantemente quando o time que todo mundo apostou perde. Então vamos ter um pouco de noção e vergonha na cara, porque até hoje tem Colorado enchendo o saco por causa desse título do cacete. Embora o Corinthians tivesse um time de estrelas, o time mais caro a disputar o campeonato neste ano, não começou bem. A primeira vitória só apareceu na 4ª rodada, jogo contra o Atlético Paranaense. 2-1 para o Corinthians. Foi um campeonato conturbado, por conta da máfia do apito. Entendeu? Isso aqui é uma coisa que a imprensa criou. A imprensa criou justamente para criar uma crise no Corinthians. O Corinthians tinha um time galáctico, considerado galáctico na época, apesar que ele tinha muita deficiência defensiva. Ele era um time extremamente de ataque. Era um time que, tipo, atacando Nilmar e Tevez, meu Deus, eu comecei a torcer ali.
Mas aí que tá. Naquele ano também eu percebi que o Corinthians ele tem várias crises artificiais, crises que vêm de fora pra dentro, fora de dentro pra fora, porque assim, o pessoal que comanda o Parque São Jorge, pelo amor de Jesus Cristo também, né? Mas aí que tá. Começaram com MSI, dinheiro russo, dinheiro da máfia, dinheiro de não sei o que. Aí começou esse tal de Edilson do cacete aí que fazia um monte de cagada. Ah, é a máfia do apito, a máfia de um juiz só. Isso não existe. Existia um juiz comprado por determinada banca de apostas. Mas assim, uma máfia de apito você faz com todos os árbitros, se não com todos, com pelo menos 98%. Certo? Então, assim, esse papo de que a turma fala hoje do esquema Crefisa, hoje é muito mais fácil a gente descobrir esse tipo de coisa, mas ainda não veio à tona porque, enfim, ou não estão fazendo nada, ou eles pagam muito bem o pessoal que contém esse tipo de informação. Máfia do apito e outros acontecimentos fora de campo que nem merecem ser lembrados. 11 jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho foram cancelados e disputados novamente. Você não faz máfia de apito com um juiz só. E você não faz máfia do apito ajudando o preferido. O preferido não, o favorito. Você não faz máfia de apito assim. Você ganha lucro quando o que todo mundo apostou perde. E era o que aconteceu. Por que, que os jogos foram retornados? O Corinthians perdeu 2 jogos que ele apitou, certo? Então por isso que o Corinthians teve 2 jogos retornados. Um contra o Santos, outro contra o São Paulo. Aí, enfim, começou aquela choradeira. E eu torço muito, muito, muito que esse time caia esse ano. Esse São Paulo do cacete. Porque assim, o que eles choram. Puta time chorão do caramba. E um time que não tem torcida, não tem alma, não tem vivacidade nenhuma, não tem vibração. Aí a torcida que conduz. Enfim. Um bando de moleque leite com pera que não muda em nada. Se esse time deixar de existir, tipo, ninguém liga. Ninguém liga, simplesmente ninguém liga. Era um time de qualidade lá nos anos 90 e tal. Era, a gente tem que admitir. Inclusive, a nossa torcida tem um pouco de culpa nesse cartório de inventar que, os caras são. Apesar que o tema Pó de Arroz ele é bem mais antigo, né? Ele vem de uma narração de rádio que o cara falou. O Morumbi era tão grande e ele nasceu de uma forma tão suspeita que um dos locutores falou assim: o Morumbi parece uma caixinha de pó de arroz vazia. Porque eles nunca encheram aquele estádio. Quem enchia o Morumbi era o corintiano. Então, assim, tem essas suspeitas aí sobre a questão do estádio. Ninguém nunca falou nada, porque, enfim, um time baita insensado, né? Um time super blindado, bastidores fortes tal. Mas esse ano vocês não aguentam, turma. Esse ano vocês não passam. Esse ano vocês não passam. Aí o que acontece? Time chorão, time chorão, time que qualquer coisinha, os caras tá lá, chama a imprensa e tal, parece um aí que tinha um tal de Gagliotti como presidente que, nossa, perde um paulistinha pra eles, né? Porque quando eles perdem é paulistinha, quando ganha é paulistão. Outra hipocrisia do cacete. Aí os caras vêm com essa de que, mas é campeonato manchado, não sei o que, por um lance acertado. Os caras chegam a reclamar de lance acertado. Lance acertado. Isso que tá acontecendo hoje no movimento de clubes formadores, isso vai vir à tona também, viu, porcada? Isso daí não tá certo, não. Sempre aliciar o jogador aí de todo quanto é time, principalmente do nosso. Aí agora quer ficar posando de bom moço. Hipocrisia. O ser humano é muito hipócrita, cara. Principalmente o fascista. O ser humano fascista, ele é hipócrita demais. Hipócrita e chorão. É valentão quando tá por cima. Quando tá por baixo é. Ai, coitado de mim. Me leva pra casa. Foram 42 partidas disputadas pelo Corinthians, 24 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 87 gols marcados. O grande jogo do campeonato aconteceu no dia 20 de novembro, no Pacaembu, e deu empate. Corinthians 1 e Internacional 1. O empate manteve o Timão com 3 pontos de vantagem até a última rodada. Nessa última, o Corinthians perdeu para o Goiás por 3-2, mas com a derrota do Inter para o Coritiba, o Timão conquistou seu 4º título brasileiro. Ou seja, são incompetentes até para se fazer de herói.
O Corinthians jogou contra o Goiás com o Fábio Costa, Coelho, substituído por Edson, Marinho e Wendel, Marcelo Matos, Rosinei, Bruno Otávio e Gustavo Neri, Carlos Alberto, Wesley, Nilmar, substituído por Jô e Teves, técnico Antônio Lopes. O árbitro da partida foi Evandro Roman e o grande destaque do campeonato desse ano foi Carlito Teves. Bola utilizada no jogo do título do Brasileiro de 2005. Acho que eu não li essa aqui também. Bola utilizada no jogo do título do Brasileiro de 1999. Pequena Taça do Mundo, eu acho que é um título subestimadíssimo que a gente teria que valorizar mais. Pequena Taça do Mundo, 1953, Torneio Internacional de Caracas. Aconteceu na Venezuela. Nem todo corintiano se lembra desse título, mas foi o primeiro título de campeão mundial conquistado pelo Corinthians. Ou seja, também tá no nome da taça, não precisa reclamar com ninguém não. Taça Presidente da República recebida pelo título do Mundial de 1953. O que eu vou dizer pra vocês? Se 51 vale, 53 também. Porque é uma continuação. A Taça Rio foi jogada em 1951, 1952. Em 53 ela foi pra Venezuela pra ter uma continuidade lá. Não sei se teve em 54, mas acredito que sim. Se eu não me engano, até um outro time aí foi campeão. Mas se 51 vale, 53 também. Eu penso da seguinte maneira. Mas foi o primeiro título de campeão mundial conquistado pelo Corinthians. O campeonato assemelha-se ao Mundial de Clubes da FIFA. Aquele tempo, os jogos não eram transmitidos pela televisão, por isso mesmo não faltou o corintiano grudado no rádio. O Corinthians disputou 6 partidas. Em turno e retorno, venceu todas. Os jogos foram realizados no Estádio Olímpico de Caracas, em Caracas, na Venezuela. A primeira no dia 14 de julho de 1953, deu Corinthians 1 contra Roma 0. No dia 18, o Corinthians bateu o Barcelona por 3-2. Depois, dia 21 de julho, foi a vez do Coringão ganhar da Seleção de Caracas, Corinthians 2, Seleção de Caracas 1. Domingo, dia 26, ainda no mesmo Estádio Olímpico de Caracas, o Timão vence de novo o Barcelona por 1-0. Em 31 de julho, lá vai o Corinthians de novo vitória, e foi em cima da Seleção de Caracas, dessa vez foi 2-0 para o Timão. O último jogo foi contra a Roma, dia 1º de agosto, e a vitória do Corinthians foi bonita, 3-1. Nesse dia entraram em campo os corintianos Cabeção, Homero e Olavo, e Dário, substituído por Sula, Goiano, substituído por Julião e Roberto Belangeiro, Cláudio, Luizinho, Vermelho, Carbone e Mário Souzinha. O técnico era José Castelli, o Rato. Quem apitou a partida foi o árbitro suíço Braunberger, deve ser. O artilheiro do Corinthians foi Luizinho com 5 gols marcados. Taça Presidente da República, recebida pelo título do Mundial de 1953. 1953, equipe campeã da pequena Copa do Mundo de Caracas. Ou seja, esse papo de que, Corinthians nasceu em 99, em 90, não sei o que, puta papo furado, gente. Vocês têm que estudar a história pra deixar de aguentar desaforo calado. Vocês têm que defender o Corinthians onde ele estiver. Contra quem estiver atentando contra ele. Para quem não se recorda, o Corinthians foi campeão antecipado no dia 26, jogo contra o Barcelona. Jogo confuso, interrompido por 17 minutos por causa de uma briga generalizada. Teve briga, mas teve o título, o primeiro Mundial do Timão. Tem que ser mais valorizado. Tinha que ter documentário sobre isso, tinha que ter chancela de FIFA, tinha que ter um monte de coisa. Não é uma questão de se rebaixar, gente, é uma questão de se valorizar também. No caso dos verdes, eles foram atrás da chancela da FIFA para tentar vir contra nós. Mas no nosso caso não, na verdade a gente, se estão chancelando títulos que não tinham uma alçada mundial ainda, então vamos ver, porque diferente da Taça Rio, no nosso tem mundo no nome, certo? Copa do Brasil de 1995. Troféu Copa do Brasil em 1995. 10 jogos, 8 vitórias e 2 empates. Estes são os números que deram o título da Copa do Brasil em 1995 para o Corinthians. Inclusive, um dado interessante, exceto o Brasileirão em 90, todos os títulos disputados pelo Corinthians, a primeira vez que ele ganha invicto. Foi assim com o Paulista em 1914, foi assim com a Copa do Brasil em 1995, foi assim com
tanto em 2000 quanto em 2012 nos mundiais. Na Libertadores em 2012 foi invicto. Tô anotando: Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, Recopa. A primeira vez que o Corinthians ganha é sempre invicto. Exceto o Brasileirão, que é difícil pra caramba ser campeão invicto no Brasileirão. Ainda mais hoje em dia. O primeiro jogo da final aconteceu no dia 14 de junho, estádio do Pacaembu. O Corinthians ganhou do Grêmio, mas não foi fácil. O primeiro gol foi de Viola. O segundo, Marcelinho Carioca fez de falta 2-1. Com esse resultado, o Timão jogaria em Porto Alegre com a vantagem do empate. O jogo aconteceu em 21 de junho, no Estádio Olímpico. O gol, Marcelinho, aos 26 minutos do segundo tempo. Vitória do Timão 1-0. Entraram em campo Ronaldo, André Santos, Célio Silva, Henrique Silvinho, Zé Elias, Bernardo de Souza, Marcelinho Carioca, Viola e Marques, substituído por Tupanzinho. Técnico, Eduardo Amorim. O árbitro da partida foi Márcio Rezende de Freitas. O destaque dessa competição, além do merecido título, foi a vitória histórica contra o Vasco na semifinal, 5 para o Corinthians, 0 para o Vasco da Gama. Com a conquista do título, o Corinthians ganhou o direito de disputar a Taça Libertadores da América de 1996. Bola da final da Copa do Brasil de 1995. Copa do Brasil de 2002. Segundo a Folha Online, em matéria publicada em 16 de maio de 2002, o Corinthians teve o terceiro melhor desempenho da história da Copa do Brasil até então. Foram disputadas 11 partidas nesse campeonato sob o comando de Carlos Alberto Parreira. O Timão venceu 7 vezes, empatou 2 e perdeu 2. O primeiro jogo da final aconteceu dia 8 de maio, em São Paulo, no Morumbi. O brasiliense, zebra da competição, acabou não surpreendendo o Corinthians, pior para eles. O Corinthians marcou 2 vezes com David aos 8 minutos do primeiro tempo e aos 34 do segundo. O time de Brasília só conseguiu marcar 1. No segundo jogo, dia 15 de maio, agora em Taguatinga, Distrito Federal, estádio Cerejão, bastava o Corinthians empatar. Mas o primeiro tempo não foi do Timão, inclusive o Corinthians teve que virar esse jogo. A turma achou que ia ser fácil ganhar do Brasiliense, mas não foi não. O Brasiliense marca, sai na frente, mas a raça corintiana falou alto no segundo tempo. E aos 19 minutos, numa jogada entre Ricardinho, Leandro e David, o gol corintiano acontece. David empata fazendo o gol do título. Os titulares do Corinthians desse último jogo. Então foi 1-1 só. Os titulares do Corinthians desse último jogo: Dida, Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kleber, Vampeta, Fabrício e Ricardinho, Gil, Leandro e David. Técnico, Carlos Alberto Parreira. Árbitro da partida, Wilson de Souza Mendonça. Título do Paulista do centenário de 1922. Vence o Timão. Havia 5 anos que o nosso Corinthians não conquistava um campeonato paulista. Esse título foi um dos mais importantes, não apenas pela vitória alvinegra, mas também porque 1922 foi o ano do centenário da independência do Brasil. O Brasil merecia, portanto, uma grande comemoração. O Corinthians garantiu a alegria, a festa de muitos torcedores. O sonho do Timão era levar o título do centenário. Foram 18 jogos disputados, 79 gols feitos pelo Corinthians, 19 deles do glorioso Gambarota. O campeonato começou em 1922, mas estendeu-se para o começo de 1923, em janeiro e fevereiro. Inclusive, o Campeonato Paulista nessa época ele era de pontos corridos. Começava num ano e terminava no outro. O jogo final contra o Paulistano no campo da Floresta, São Paulo, no dia 4 de fevereiro, só não foi difícil como se esperava, porque já no primeiro tempo, aos 2 minutos, Tatu recebeu um passe de Neco e marcou. Aos 16 do segundo tempo, a cabeça de Gambarota encontrou o caminho da bola e do gol. A vitória fez São Paulo parar. Torcedores comemoravam pelas ruas, em todos os lugares, inclusive em cima de bondes e carros. Em 1922, o time do Corinthians era formado por Mário, Chororó, Rafael e Deldébio, Gelindo, Amilcar e Ciasca, Pérez II, Neco, Gambarota, Tatu e Rodrigues. O técnico era Guido Giacominelli. Como dito antes, também viria a ser presidente do Corinthians. O árbitro da partida final foi Agenor Urbina Teles. Vale destacar ainda que no final do ano de 1922, o time perdeu a liderança do campeonato para o Palestra. O título já não seria fácil. Aconteceu, porém, do Palestra levar uma goleada do Paulistano. Valeu, Paulistano, que venceu por 5-1. Isso colocou o time na decisão contra o próprio Paulistano. Taça Cidade de São Paulo de 1922. Equipe campeã paulista do centenário de 1922.
Diploma da Associação Paulista de Esportes Atléticos, AAPA. Mário, Pérez, Amilcar, Rafael, Deodébio, Gelindo, Neco, Ciasca, Tatu, Gamba, Rota e Rodrigues. Campeonato Paulista de 1954, quarto centenário. Mais um título que garantiria a glória para os próximos 100 anos. E o melhor, o jogo final foi contra o rival Palmeiras. Quer dizer, não foi o jogo final, né? Foi o jogo do título. O jogo final era contra o São Paulo. Que assim, no jogo contra o Palmeiras a gente jogou de camisa branca. No jogo contra o São Paulo a gente jogou de camisa listrada. Tem no caso, o jogo em que tiraram a foto do campeão foi o jogo contra o São Paulo. Mas a gente havia sido campeão contra o Palestra. É que assim, como ainda não estava decidido, os caras não tiravam foto à toa. Foi contra o rival Palmeiras. Imaginava-se que esse seria um jogo difícil. E foi mesmo. Bem que o Corinthians tentou abafar as ansiedades do Palmeiras, marcando logo no início, aos 10 minutos. Depois de um cruzamento de Rafael, Luizinho esperto se antecipa e marca de cabeça. O pequeno polegar deu mesmo um show à parte. Gilmar também foi um herói, fechando bem o gol. Taça do quarto centenário. Bola utilizada na conquista do título do quarto centenário de 1954. O jogo passou a ficar dramático. O Palmeiras marca, o Timão tinha a vantagem do empate e com a garra típica dos mosqueteiros segurou o resultado até o final, 1-1. O jogo final aconteceu no Pacaembu, dia 6 de fevereiro de 1955. O Corinthians entrou em campo com Gilmar, Homero e Alan, Idário, Goiano e Roberto Belangeiro, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. O técnico foi Oswaldo Brandão. O árbitro foi o uruguaio Esteban Marino. Essa conquista marcou a história do Corinthians sob dois aspectos. Primeiro, porque o Coringão conquistou um título de 400 anos, como você já leu. Um título que os adversários queriam, mas não levaram. Segundo, porque após esse campeonato, o Timão entraria nos anos de fila. O próximo campeonato paulista conquistado só aconteceria em 1977, um teste de paixão e paciência para os torcedores. Mas é curioso que de 55 a 77, ou seja, a final foi em 55, de 55 a 77, a torcida do Corinthians cresceu exponencialmente. Então, assim, o fenômeno sociológico, ele não se explica. Só se observa e só se sente. Então, assim, qualquer outro time teria entrado no ostracismo. Qualquer São Paulo da vida, qualquer Palmeiras da vida seria ostracizado. Mas o Corinthians não. O Corinthians é muito grande, gente. Vocês têm que parar de ter vergonha de ser corintiano, porque assim, a gente tem que ter orgulho do grande mesmo, porque, meu, nenhum time é igual ao nosso. Nenhum time é igual ao nosso. E eu não tô falando nenhum time do Brasil, eu tô falando do mundo, tá? Qualquer time que tem aí caminhão de dinheiro e tal, já chegou a perder pro Corinthians em final aí, que a gente tava bem mais humilde que os caras e fomos campeão. Então vamos parar de se envergonhar pelo que é orgulho, tá, gente? Eu falo isso porque eu venho de uma família em que esse tipo de comentáriozinho besta, ele acontece meio que reiteradamente. Ah, o Corinthians é isso, o Corinthians não tem aquilo. Eu vim da época que não tinha estádio, não tinha Libertadores, então assim, a gente tem que parar de baixar a cabeça pra quem é menor que a gente. A gente talvez tenha que baixar a cabeça pra olhar de cima pra baixo. Aí é uma forma de se encarar, mas de outra forma não. Os títulos da democracia corintiana. Bicampeonato Paulista de 1982 e 83. Uma fase brilhante dentro e fora de campo, encabeçada por Dr. Sócrates, Casagrande e Vladimir. A democracia corintiana fazia a marcação cerrada contra o sistema ditatorial. O Brasil da ditadura clamava pelas diretas já, e o Corinthians do Dr. Sócrates tinha a liberdade. E pelo poder do voto, também a responsabilidade. A maior delas, certamente, era garantir o espetáculo dentro do campo, fazer gols e ganhar títulos. Fazia parte do espetáculo corintiano. A final de 1982 foi contra o São Paulo. No primeiro jogo, dia 8 de dezembro, no Morumbi, o Timão ganhou com um gol marcado por ele mesmo, do Dr. Sócrates. No dia 12 de dezembro, no mesmo Morumbi, a diferença foi maior, 3-1. Birubiru fez 2 gols. Valdir Pérez, goleiro do São Paulo, levou um por debaixo das pernas. Ótimo, todos assim.
O terceiro gol foi do Casão, artilheiro do campeonato com 28 gols e jogador revelação. O time em campo no dia 12 de dezembro era formado por Solito, Alfinete, substituído por Zé Maria, Mauro, Daniel Gonzalez e Vladimir. Paulinho, Sócrates, Zenon, Eduardo, Ataliba, Casagrande e Birubiru. Técnico Mauro Travalini. Árbitro José de Assis Aragão. Ingresso da final de 1983 contra o São Paulo. Em 1983, depois de derrotar o Palmeiras na semifinal, o Timão disputou o título de novo contra o Tricolor. Dr. Sócrates marcou no primeiro jogo. Foi no dia 11 de dezembro, aos 33 minutos do primeiro tempo. Deu 1-0 para o Corinthians. Para a segunda partida, realizada no dia 14, no Morumbi, o Corinthians entrou em campo com a vantagem do empate 1-1. Pelo Corinthians, o Dr. Sócrates marcou aos 46 minutos do segundo tempo. Aos 48 minutos, porém, Marcão empata para o São Paulo. Mas marcar aos 48 já é muita sorte. O São Paulo não podia esperar mais nada. O título ia mesmo para o Corinthians. Nesse jogo entraram em campo Leão, Alfinete, Mauro, Juninho e Vladimir, Paulinho, Sócrates e Zenon, Birubiru, Casagrande, substituído por Wagner e Eduardo. Técnico Jorge Vieira. Árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Sobre a conquista do título, Sócrates afirmou: toda decisão é muito marcante. Qualquer jogador sempre sonha em fazer um gol numa decisão no último minuto. Comigo não foi diferente, foi uma grande emoção. Inclusive, pessoal, esse jogo de 83, ou foi 82? Não, foi o jogo de 82. No jogo de 82, o Osmar Santos ele faz uma linda homenagem pro... Só um momento. O Osmar Santos faz uma linda homenagem pro Adoniran Barbosa, que havia falecido naquela semana. Procurem aí no YouTube, tem aí pra vocês assistirem. Não no meu canal, mas tem em outros canais aí. Corinthians campeão paulista de 1982. Tem um que tem a foto do Adoniran. Ali vai ter o trecho que o Osmar Santos faz uma bela declamação ao poeta e ao poema do povo. O poeta era o Adoniran e o poema do povo era o Corinthians. Outra também que teve uma narração belíssima do Osmar Santos é esse aqui, Campeonato Paulista de 1977. Troféu do título de 1977, bola utilizada no jogo final de 1977, 13 de outubro de 1977. Enfim, terminam os anos de fila. Corinthians faz história mais uma vez. Dos pés do Salvador Basílio, o gol marcado marcou o coração do corintiano para sempre. 22 anos, 8 meses e 7 dias, termina o jejum. A final foi disputada em 3 jogos, e os 3 sofridos. O primeiro aconteceu numa quarta-feira, 5 de outubro, Morumbi. Deu Corinthians, 1-0, com gol de Nariz de Palhinha. O segundo jogo foi recorde de público. De acordo com os livros Corinthians, o time da Fiel e Almanac do Corinthians compareceram ao Morumbi 138.032 torcedores, mais 8.050 menores. Esse público de mais de 140 mil pessoas nunca foi superado. Ou seja, a gente detém o recorde no estádio dos caras. Você sabe o que é isso? Não, na verdade, o primeiro lugar... É bom que se diga que o primeiro lugar de bilheteria ali no Morumbi é de uma reunião dos Testemunhos de Jeová. Eu não lembro o nome, mas foi. É a segunda bilheteria do Corinthians. Que assim, os caras às vezes usam estádio pra fazer reunião lá, fazer convenção, não sei o nome que fala. E aí enche de gente também, né? Porque os caras enchem de gente no gramado também. Aí é difícil de comparar. Mas assim, em questão dos anéis do estádio, quando o Corinthians ia lá, enchia. E o segundo recorde é nosso. No estádio dos caras. Já pensou? Que vergonha pros caras. Torcidinha fraca da... o Morumbi agora só pode receber cerca de 70 mil pessoas. Para a tristeza corintiana, deu 2 para a Ponte e 1 para o Timão. A decisão foi adiada para o terceiro jogo. O jogo final contra a Ponte Preta no dia 13 não foi fácil. A Ponte tinha um time forte. Um dos jogadores, Rui Rei, chegou a ser expulso. Mesmo com 10 em campo, a Ponte Preta deu trabalho. O Corinthians só chegou ao gol aos 36 minutos do segundo tempo. Gol esse marcado pelo grande Basílio. Bastava segurar o resultado até os minutos finais. Pronto, a festa começaria. E foi uma festa como poucas. Teve torcedor que festejou tanto que nem foi trabalhar no dia seguinte. A fila acabou. O sofrimento foi vencido pela alegria.
Pelo Corinthians jogaram Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir Gonçalves e Vladimir. Russo, Basílio e Luciano. Vaguinho, Geraldão e Romeu. Técnico Oswaldo Brandão. O árbitro foi Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Basílio, após a vitória, declarou: "Acho que sou um eleito de Deus." Aqui, ó. Taça Centenário da Libertação dos Escravos pelo título paulista de 1988. Campeonato Paulista de 1988. Com uma reformulação no time, Jair Pereira, o técnico, estava mesmo disposto a ganhar. Contava com jogadores importantes, apesar de uma equipe jovem. Jogadores como Viola, que foi peça-chave, o goleiro Ronaldo e Marcelo na zaga. Márcio como volante, Marcos Roberto no ataque, junto de Viola, prometiam. Passou pela segunda fase com dificuldades, teve 2 empates e apenas uma vitória, e só passou graças a uma vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, 1-0. O resultado, porém, levou o time para o segundo turno. No segundo turno, a história se repete, 2 empates e uma vitória, mas valeu-lhe vaga para a final. Empate no primeiro jogo, 1-1 contra o Guarani, no Morumbi. No segundo jogo, dia 31 de julho, a vantagem seria do Guarani, que jogaria pelo empate no tempo normal e na prorrogação. No estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, deu empate no tempo regulamentar. Nesse jogo, porém, o técnico colocou Viola, que ainda não havia jogado no time como titular. Aos 5 minutos da prorrogação, a Viola aproveita um chute cruzado de Wilson Mano e, esperto, dá um carrinho e marca o gol do título, com cãibra e tudo. É claro que a massa corintiana consagrou Viola. Da noite para o dia, o menino virou ídolo. O time do Corinthians foi Ronaldo, Edson, Marcelo, Denilson e Dida, Birubiru, Márcio, Paulinho Gaúcho e João Paulo, Viola, Everton, Wilson Mano e Paulinho Carioca. Técnico Jair Pereira. O árbitro da partida foi Arnaldo César Coelho, o artilheiro de certos times de verde. Já fez um gol contra ridículo pros caras. Algumas palavras de Viola sobre a conquista. Aquele foi um dos momentos mais importantes da minha vida. O título daquele Paulistão eu só comparo com a conquista do tricampeonato mundial da seleção em 1994. Tetracampeonato mundial da seleção em 1994. Campeonato Paulista de 1999. O poderoso Timão começou sem poder nenhum, jogando pouco. Foram 6 derrotas, algumas de goleada. Levou 3 gols do São Paulo, 4 da Portuguesa, 4 do Santos e também 4 do Mojimirim, em pleno Parque São Jorge. Tá certo que o time estava com a cabeça na Libertadores e na Copa do Brasil. Em campo entravam muitas reservas, mas o campeonato foi feito para ganhar. Como o Timão não seguiu na Libertadores nem na Copa do Brasil, restava correr atrás do prejuízo no Campeonato Paulista. Oswaldo de Oliveira mudou o time, escalou titulares e buscou as vitórias. Teve até goleada contra o Santos, 5-1, e 4-0 no São Paulo na semifinal. Ou seja, quando precisava ganhar, a gente ganhou e goleou. Aconteceu que o Timão queria disputar a final contra o rival Palmeiras. No primeiro jogo, disputado em 13 de junho no estádio do Morumbi, deu Corinthians. Venceu fácil as reservas do Palmeiras, 3-0. Edilson, Marcelinho e Dinei marcaram. No segundo jogo, no dia 20 de junho, também no Morumbi, dava enorme vantagem para o Timão, que podia perder por 2 gols de diferença. Aos 34 minutos do jogo, Marcelinho faz o dele. Mas logo depois, apenas 2 minutos, Evair empata para o Palmeiras. Não bastasse, vira o jogo aos 39 minutos. A torcida alvinegra fica preocupada. O sofrimento típico dos corintianos veio à tona. Corinthians 2, Palmeiras 2, campeão paulista de 99. Bola utilizada no jogo final do Campeonato Paulista de 1999. Até aos 29 minutos do segundo tempo foi assim. Mas então Edilson marca. Empate, 2-2. Pouco depois de marcar, ele mesmo, Edilson, dá um show de bola com embaixadinhas e parada de bola atrás da cabeça. Movimentos marotos que irritaram os palmeirenses a ponto de dar briga. Confusão generalizada. O árbitro não teve escolha senão interromper a partida e encerrar o jogo. O título foi para o Corinthians. Nesse dia, o Corinthians levou a campo Maurício, Índio, Gamarra, Nenê e Silvinho, Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho, Edilson e Fernando Baiano, substituído por Dinei. O técnico você já sabe, Oswaldo de Oliveira. O árbitro da partida foi Paulo César Oliveira, também que, nossa, sempre operou a gente, esse lazarento. Só um adendo, pessoal. Quando a gente vê esse tipo de coisa aqui, sem o contexto da época, talvez seja, nossa, por que ele fez isso? Por que ele deu uma embaixadinha e tal? Então quem não viveu aquela época, talvez fique se perguntando isso. Os anos 90 era um negócio doido de se explicar, porque assim, era muita zoeira de um time com o outro, sabe? Tipo, era no Rio, era
Vasco zoando Flamengo, que zoava Fluminense, que zoava Botafogo, e aqui em São Paulo não era diferente. Então, assim, principalmente entre Corinthians e Palmeiras, sempre teve alguma piadinha, sempre teve alguma coisinha, sempre teve tipo, os caras ganham de nós, eles entraram nesse jogo com os cabelos verdes. Porque eles ganharam da gente nos pênaltis na Libertadores e aí logo veio a final. Então eles vieram com o cabelo verde pra tirar um sarro, tal. E antes disso teve aquela do Viola, que ele coloca a máscara, que deu uma zica do caramba, mas enfim, máscara de porco. Então teve isso, mas assim, nesse ano de 99 não deu pra ninguém, não. Apesar que assim, vamos ser bem sinceros, aos 29 minutos foi quando o Edilson fez o 2-2, mas logo em seguida ele fez as embaixadinhas. Depois disso não teve jogo. Então teve que encerrar ali porque virou uma batalha campal. Então quem tiver interesse em ver as imagens, quem ainda não viu, enfim, eu acho que todo mundo já viu isso várias vezes, mas quem for novo de Corinthians e tiver interesse em ver, é só procurar lá a final do Campeonato Paulista de 99, que foi um evento à parte. Foi uma verdadeira batalha campal. Campeonato Paulista de 2009, troféu do Campeonato Paulista de 2009. Uma conquista para ficar na história. Ingredientes de superação, raça e determinação marcaram a vida dos torcedores e jogadores do Corinthians. Uma história que, na verdade, marcou o futebol brasileiro. O título não é o de um campeão brasileiro, mas é tão importante quanto. 2009 foi a volta do Corinthians e foi a volta do Ronaldo Fenômeno. A união de Ronaldo e Corinthians fez a alegria da Fiel, e tiveram até torcedores de outros times que, por alguns minutos, tornaram-se corintianos para ver Ronaldo jogar. A conquista desse campeonato de 2009 aconteceu no dia 3 de maio, na casa do Corinthians, o Pacaembu. O resultado foi 1-1. O Santos, que embora tenha atacado no início, pressionado, lutado bravamente em busca do resultado, sucumbiu frente ao Timão. Kleber Pereira, depois de sofrer um pênalti, marcou pelo Santos aos 28 minutos com tranquilidade. O Corinthians, como sabemos, podia perder por até 2 gols. Quem converteu para o alvinegro foi André Santos, aos 33 do primeiro tempo, 5 minutos após o gol do Santos. A partir desse momento, o 26º título do Corinthians estava garantido. Bem, já havia sido garantido no primeiro jogo da final, lá na Vila Belmiro. Nesse dia 26 de abril, o Corinthians fez 3-1 no Santos. Pôde disputar o jogo final no Pacaembu com vantagem significativa. Pelo Corinthians no Pacaembu entraram em campo Felipe, Alessandro, Diego, William e André Santos, Wellington Saci, Christian, Elias, Douglas, Fabinho e Dentinho, Moraes, Jorge Henrique e Ronaldo. Técnico, Mano Menezes. O árbitro da partida foi Salvio Fagundes Espínola Filho, que também é um... Enfim. O lance mais bonito desse campeonato aconteceu no primeiro jogo da final, no dia 26 de abril, na Vila Belmiro. Ronaldo, numa jogada de rei, encobriu o goleiro do Santos, Fábio Costa. Uma jogada antológica. O Rei Pelé, que assistiu o jogo no estádio, expressou-se a ser perguntado sobre o gol de Pelé na Copa do Mundo. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha quem você acha que vai curtir o assunto. Tô sempre trazendo aqui um capítulo novo da história do nosso amado Coringão. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o canal. E lembrando que aí na descrição tem vários links de livros que, se vocês quiserem adquirir, é só clicar. Você vai ser redirecionado para a Amazon. Ao efetuar a compra, você vai estar ajudando o canal a ganhar uma comissão em cima disso. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o canal. É nóis e vai Corinthians!